Você acredita em deuses? A maioria das pessoas, com certeza, acredita em um único Deus ou em deuses, mas essas pessoas nunca imaginam o que elas fariam se esses tais deuses fossem falsos, ou na verdade, se eles são demônios, assassinos sem piedade ou pessoas normais se passando por divindades. Porque nesse mangá de horror, After God, os deuses são a coisa mais terrível e odiada de todo o mundo. E nós veremos mais sobre essa história, sobre os deuses, vingança em um mundo quase apocalíptico, devastado por Deus, que fez todos odiarem eles. Nesse mundo, há 30 anos, criaturas estranhas e enormes começaram a dominar uma parte do Japão, forçando os outros a recuarem para zonas de segurança, e a cada ano vinha piorando cada vez mais. E muitas pessoas sem condições ficavam doentes nas ruas, em locais onde ninguém ligava para elas. E o único remédio para essas pessoas vinham de formas ilícitas, fazendo todas elas ficarem doentes até a sua morte. Essas criaturas podiam te matar apenas por olhar em seus olhos ou te transformar em água soprando em sua direção. Essas criaturas não podem ser vistas ou filmadas por câmeras, mas aqueles que os viram pessoalmente e sobreviveram os descreveram como os verdadeiros deuses e que sentiram a verdadeira felicidade em ver o belo rosto de um deus, e que haviam rumores de que antes de morrer por suas mãos, as pessoas se sentem gratas e felizes de verdade. E exatamente por isso, a melhor amiga da Waka, chamada Shion, que tinha uma vida deplorável, decidiu se encontrar com um deus, desaparecendo por muito tempo e indo até uma zona de perigo, sendo morta por um deus por vontade própria, sem arrependimentos. Mas, ao descobrir isso por um vídeo anônimo, a Waka decidiu se vingar, querendo conhecer um deus e o matar por ter assassinado a sua amiga, quem ela mais queria salvar. Mas, ao chegar lá e tentar se encontrar com um deus por si só, ela encontra um pesquisador chamado Tokinaga, que tentou impedi-la, pensando que ela ia se deixar ser morta pelos deuses, a protegendo com uma máscara especial que os deuses não são capazes de quebrar. Mas, ao ser salva, entre aspas, por uma mulher misteriosa que lhe ofereceu um encontro com o seu Deus, ela descobriu que alguns deuses não matam todos os humanos, e sim escolhem seguidores, assim como ela, apoiando os deuses e indo totalmente contra a humanidade, já que as pessoas não ligavam para as outras que eram assim como ela, que não queriam mais viver nesse mundo. E essa mulher revelou que Deus lhe deu um pouco de sua força, se tornando maior e mais forte, com 2 novos braços, e com eles ela tentou forçar a Waka a matar o Tokinaga como seu teste para poder conhecer um deus e segui-lo, porque os pesquisadores, assim como Tokinaga, sempre estão tentando achar novas formas de se matar um deus, e isso o torna um inimigo. Mas quando ela ia fazer isso, revelou sua real intenção de matar um deus, ela mesma, indo contra a mulher de 4 braços e tentando matá-la, querendo que ela os leve até o seu deus para que seja morto por suas mãos. Mas a mulher era muito mais forte do que a Waka e conseguiu facilmente derrotá-la, a atacando
e socando sua cabeça até aquela máscara especial quebrar quase que completamente em seu crânio, pegando por último uma barra de ferro enferrujada e atravessando completamente o crânio da garota, que caiu morta no chão na frente do Tokinaga, que queria ajudá-la e salvá-la desde o início. Mas quando aquela mulher pensou ter vencido, já que era mais forte que os dois, falando que ela e a Waka poderiam ter sido amigas, a Waka lentamente se levantou com aquela barra de metal presa em sua cabeça, falando que sua amiga já estava morta. Tudo porque os deuses fizeram a morte parecer atraente, mesmo todos pensando que ela mesma quis aquilo, mas ela sabia que essa não era a verdade. E vendo que a Waka não estava morta, aquela mulher tentou acabar com aquilo de uma vez por todas, mas ela olhou direto nos olhos da Waka, que estavam cobertos pela máscara esse tempo todo, e ela tinha os mesmos olhos de um deus, deixando a mulher hipnotizada, sem sentir dor alguma, se sentindo bem, sem medo ou preocupações, mesmo sendo ferida e torturada e usada pelos olhos divinos da Waka. Mas antes que ela conseguisse torturar a mulher e até achar o seu deus, o Tokinaga a segurou com os olhos fechados, se perguntando como que ela estava viva ou por que ela tinha as habilidades e os olhos de um deus, o forçando a levá-la para um instituto de pesquisas e aprendendo por ser uma ameaça, testando para ver se aquela mulher era mesmo a Waka que ele conheceu mais cedo ou apenas um deus disfarçado de humano, deixando a mulher de antes fugir e focando em seus interesses de derrotar um deus. E a Waka confessa que aquela de antes realmente não era ela, mas sim algo dentro dela que ela não sabia controlar e apenas deixava tudo acontecer. E quando Tokinaga conseguiu comprovar que ela não ia machucar ninguém lá dentro, tentaram pedir a sua ajuda para erradicar todos os deuses que existiam ali. Porém, ainda haviam monstros dentro daquele lugar, chamados de subprodutos de deuses, que ainda não confiavam nela. E quando foram testar suas capacidades divinas, viram que seus olhos criavam seguidores, mesmo após perder o contato visual, e que queriam que ela sofresse e que matasse os deuses por si mesma, apesar dela ser apenas uma criança. Aquelas pessoas não se importavam em sacrificar e criar monstros se for para o progresso de sua missão, forçando a garota a enfrentar alguém com os poderes de um deus, onde de seu rosto e de seus olhos saía sangue constantemente, enquanto revelava a sua verdadeira forma monstruosa, dizendo de que, se ela não for capaz de derrotá-lo, ela vai ser inútil contra os deuses, porque nada nesse mundo é capaz de derrotá-lo, mesmo após 20 anos de pesquisa, e que haviam agora apenas duas formas da humanidade sobreviver: de criar armas fortes o suficiente para matar os deuses ou modificar os seres humanos para que se adaptem aos deuses. Assim como aquele homem estava contaminado com o sangue de uma cobra injetada com sangue de Deus, assim também como os filhos daquela mulher que seriam monstros, assim como os deuses que eles tanto odeiam. Mas a Waka não era capaz de derrotar aquele subproduto de Deus por ser muito forte e poderoso,
mesmo que precisassem de milhares dele para derrotar apenas um deus real. Mas então, quando Tokinaga percebeu que ela poderia morrer ali, já que o Instituto precisava apenas de seus olhos, querendo transformá-la em uma arma obediente e feroz a eles, ele interferiu e tentou fazer ela desistir daquilo. Porém, quando a Waka viu sangue escorrendo pelo nariz do Tokinaga, ela pegou uma gota e estranhamente colocou em sua boca, fazendo seu corpo mudar completamente de uma forma que até mesmo a criatura na sala podia notar a mudança total no ar. E ao se transformar completamente, até o Tokinaga sentiu que aquela não era mais a Waka que ele conhecia. Agora, ela tendo pele vermelha e uma personalidade totalmente diferente de antes. E com essa nova aparência e força, ela estava derrotando aquele subproduto de Deus que nunca nem esteve em um campo de batalha de verdade, dizendo se vingar por ter feito o nariz do Tokinaga sangrar. E ao fazer isso, todos ficaram surpresos com suas grandes capacidades, mesmo não sendo ela quem estava fazendo isso, considerando a garota um enorme fator de risco para todos eles. Mas eles não podiam matá-la pelo seu poder ser uma chance para eles, decidindo tratá-la como um membro de sua equipe de maneira falsa, para que ela não consiga escapar e seja constantemente monitorada junto de outros membros, decidindo levá-la para seu complexo de apartamento, onde mora ele, outro membro e um colega chamado Obikawa, que não sabe nada sobre a instituição. Mas quando esse seu colega finalmente conheceu a Waka, algo estranho aconteceu. Aquele homem conseguia ver a verdadeira forma da Waka de alguma maneira desconhecida, e mesmo tendo medo dela, ele escolheu não fazer e nem dizer nada sobre isso. Mas de uma maneira esquisita, aos poucos, depois de uma pequena festa de boas-vindas para Waka, o Obikawa tentou convencê-la a tirar seus óculos e mostrar seus olhos e a sair com ele sem mais ninguém para acompanhar. Mas quando isso deu errado, ela escolheu sair com Tokinaga e outros membros da instituição como guarda-costas para proteger as pessoas dela caso sejam atacados. Porém, mesmo assim, aquela mulher de antes, de 4 braços, apareceu e junto dela o deus Cobra, que sabia exatamente para onde eles estavam indo. E ninguém esperava que um deus iria aparecer em uma zona segura, mas um dos membros da instituição tinha o mesmo sangue do deus Cobra e por isso foi capaz de usar as habilidades de um deus, fazendo crescer presas pelo corpo inteiro daquela cobra gigante, até ele ser cortado ao meio com os dentes de sua habilidade. Mas mesmo com a cabeça dele partida ao meio, o deus devorou o Tokinaga e aqueles que o atacaram, fazendo seus subordinados levarem a Waka com eles, onde seus olhos não teriam efeito algum, dizendo que eles não eram seus inimigos e que queriam ajudá-la, a levando até o seu deus com uma aparência grotesca e assustadora, e que esse deus a ajudou a compreender que, na verdade, existe um deus dentro dela, um deus que foi morto pelos deuses com o nome de Alula, e que foi ela mesma que fez a morte parecer atraente para sua melhor amiga e ajudou com sua morte
sem perceber que isso havia acontecido e que também logo ela descobriria que um daqueles que ela mais confia, na verdade, era um traidor e que isso vai mudar completamente seu mundo e seu desejo de vingança. Esse horror de After God pode não ser tão violento quanto estamos acostumados, mas mostra o terror de como seria o mundo se fôssemos traídos por Deus e os deuses, sem ter o que fazer e os odiando por toda a eternidade. Mas esse mangá tem uma história tão envolvente que eu recomendo vocês conhecerem ainda mais dela. Então deixe nos comentários o que vocês acharam desse mangá e também já digam se vocês querem ver mais dele. Estou ansiosa pela sua resposta e nós nos vemos no próximo vídeo.